Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para todos. Está começando o programa Família Projeto de Deus. Que nessa tarde você possa todos os ouvintes estar ligados aqui conosco, tiver uma mensagem para todos vocês, que vocês sejam abençoados, que Deus abençoe a todos. Então, muito obrigado por estar nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, através da Rádio Novas de Paz, FM 87,9 e também pelo Facebook. Então, vamos ficar ligadinho aí, que hoje tem bênção do céu para todos. Mas muito obrigado por tudo e vamos orar para iniciar o nosso programa de hoje, que está começando um pouquinho atrasado, às 17 horas, mas hoje teve alguns contratempos, a gente não conseguiu estar nesse horário já de 17 horas. Mas desculpa aí, perdão aí pelo horário que não deu para cumprir, mas estamos aqui, glorificando e adorando o nome do Senhor. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por dar a oportunidade de estar aqui, mais uma vez falando de Ti, do Teu amor, Senhor. Muito obrigado, seja conosco nessa tarde, derrama as bênçãos do céu, fala através da nossa boca, Senhor. Ah, Senhor, o Teu servo está ministrando a palavra nessa tarde, daqui a pouco está nos apresentando, seja com Ele, Senhor. Fala nesse coração, naquilo que é bom para Ti, Senhor, mas não aquilo que é bom para nós. Perdoa nossas falhas, nossos pecados e continua perto de nós. Abençoa todos os ouvintes, todos aqueles que estão ligados. Senhor, venha tomar providência na vida de cada um. Muito obrigado por tudo. Pedimos agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos um pouco atrasados para adiantar mais um pouco o nosso programa de hoje. Eu quero deixar só uma mensagem aqui. Uma mensagem. Mas daqui a pouquinho, então, nós vamos estar falando um pouquinho. Já para adiantar, hoje eu estou recebendo o evangelista Ivan Alcântara. Ivan Alcântara está posicionando ali. Enquanto isso, daqui a pouco, evangelista Ivan,
dar uma saudação aí para nós iniciar nosso programa, que hoje nós vamos desde o princípio, que nós estamos com o tempo mais curto. Ivan, prazer te receber, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui falando desse amor de Deus e da família, que é o projeto de Deus na vida de todos. Amém, graças a Deus, a paz do Senhor para todos, ouvintes e telespectadores desta live. Alegria minha de estar aqui contribuindo e cooperando com esse programa, que tem sido uma bênção para essa comunidade, não somente para esta comunidade aqui da região, mas para onde tem alcançado, onde esse programa tem alcançado através da live e também dessa rádio Novas de Paz. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu que sou privilegiado de fazer parte desse projeto, deste programa tão abençoado e abençoador. Amém. Então, todos estão vendo, aqueles que não conhecem, né? O evangelista Ivan Alcântara, acho que dá para pensar alguma coisa, né, evangelista? É verdade. E nós já somos meio parecidos assim, ó, tá vendo? Olha, nós somos parecidos. Ivan, o evangelista Ivan Alcântara, é meu sobrinho, de coração, um deles, né, que tem uma porção. E ele é um ministro da palavra do Senhor, é um que está levando essa mensagem há anos. Então, Ivan, gostaria de fazer saber de alguma coisa sua. Eu não, né? Eu já sei, conheço Deus de muito novo, né? Você é meu sobrinho, a gente casa. Antes disso, eu vou só citar aqui uma palavra aqui que está em Efésios, no capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz que a mãe de joelho, o filho de pé, né? E eu lembrando disso hoje, mano, dessa passagem, dessa palavra, eu me lembrei mais de você ainda e da tua mãe, porque a tua mãe foi uma que ficou de joelho mesmo ali numa batalha, né? Para que hoje você está aí na posição que você está. Porque se ela não está de joelho, lutando e buscando a Deus por você, não seria assim. E hoje cumpriu que você estava de pé e ouvindo e atendeu tudo aquilo, que é a retificação dela para com o Senhor. Porque quem faz é o Senhor a obra na nossa vida. Porque tinha projeto na tua vida. Naquele momento, imagino eu que você também imagina que quem poderia saber? Jamais. E hoje, imagine eu também, como é que eu ia pensar que eu estaria hoje aqui, nós estaria aqui falando desse amor de Deus. Nós somos servos do Senhor, servimos a Ele, nós dois aqui. Quer dizer, são coisas que Deus tem esse projeto na nossa vida. É por isso que a gente está falando da família, o projeto de Deus. Porque é nessa linha que nós do entendimento e não do princípio. Então eu fico lembrando que a tua mãe lutou. Então fala um pouquinho para os nossos ouvintes, como você aceitou Jesus na tua vida e há quanto tempo tem que você está servindo ao Senhor? Amém, verdade. Eu sou fruto da oração de uma mãe, por isso a minha experiência, o meu testemunho, vou dizer assim, serve de inspiração para outras mães também que têm orado pela salvação dos seus filhos. Amém. Meu tio Isaías está aqui, ele conhece muito bem essa história. E há 21 anos eu sirvo ao Senhor. Essa obra que o Senhor começou a fazer teve seu início no ano de 2000, quando eu aceitei o Senhor Jesus. E estamos aí fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, como foi dito, graças à oração de uma mãe, da minha querida mãe, irmã Diaconisa Sebastiana. Ela orou insistentemente, não somente ela, mas toda a família, a igreja também, que estava envolvido também nessa questão. E o Senhor me tirou do mundo, do lamaçal do pecado, como é dito, me libertou das drogas, me livrou de tantos males, e hoje eu estou aqui em pé, né? Graças a uma mulher que não desistiu de mim e de joelhos orava incansavelmente, insistentemente para que Deus fizesse a obra. Essa temática e essa verdade, né? Essa sentença que o Senhor disse aqui, o tio Isaías disse, evangelista Isaías Alcântara,
disse é uma verdade: mães de joelhos, filhos em pé. Porque a proposta de Deus é que de fato nós nos colocamos de joelho para que as pessoas fiquem em pé. E o Senhor fez a obra graças à disponibilidade de uma mãe que orou para que Deus salvasse seu filho. Eu estou aqui nesse dia, nesse 6º dia do 3º mês do ano 2021. Eu estou aqui para celebrar o Senhor e dizer que a família é um projeto de Deus e que não devemos desistir da família. Amém, amém. Então, evangelista Ivan, a gente falando sobre isso, né? Quanta agonia, né? Que uma mãe, e quando a gente fala assim, estou falando da tua mãe, que a tua mãe é que passou por esse momento, o teu pai, o senhor já tinha recolhido, e ela teve que fazer esses dois papéis, né? Tanto da mãe, tanto do pai. Porque quando nós falamos a mãe de joelho, falamos dos pais, né? E você hoje, sendo essa bênção, o Senhor então prosperou na tua vida, e hoje você é casado e tem 2 filhas, né? Sim, casado há 17 anos, para 18 agora esse ano. Tenho 2 filhas de 15 anos, são gêmeas, Ana Júlia e Ana Clara, e estamos aí servindo ao Senhor em família, graças a Deus. Amém. Ensinando as 2 filhas também no caminho que elas deveriam dar, né? Sim. E assim foi feito em Deus no princípio, né? Com a sua mãe começou lá com você muito novo também, a te ensinando e ali te mostrando que o caminho era esse, de servir ao Senhor. E você vê que a gente fica lembrando, tem umas passagens que diz assim, que a mãe, ela, no sentido, eu vou falar, já estou falando de mãe, vou falar da mãe. A minha mãe assim também. Ela diz assim, se tem um ovo só para alimentar, e falar para ela assim, não, eu não vou comer porque eu não estou com fome, para dar o peito para o filho comer. Né? Isso acontece muito, né? De muitas mães, nós somos pais, nós fazemos isso, né? Às vezes, não, eu estou bem. Para que nós fazemos com o filho, né? Que o filho é uma dádiva de Deus na nossa vida, né? A família é uma constituição do próprio Deus, de Deus no princípio, né? Constituiu a família e disse lá, né? Começou lá no Éden, começou ali que aquele casal que eles prosperassem e enchesse a terra. Não é isso que é a ordenança do nosso Deus, né? Juntai-se, então a mulher ajudadora, né? Ela faz parte a irmã Rose falou agora há pouco da mulher, né? Que nós estamos no mês da mulher, e a mulher tem grande parte no ministério, né? Como eu estava falando até com o pastor, que é difícil, né? Mas a mulher ela já tem função de 50%, né? Na vida do homem, né? Então nós hoje, a juntar-se, encher a terra, e os filhos, ele diz que não são nossos, são dele. Ele diz que os filhos são dele, não é nosso, né? Nós só cuidamos dos filhos, mas os filhos pertencem ao Senhor. Uma saudação com a irmã Rosa, que a irmã Rosa ela faz parte do meu programa, que ela fica atrás das câmeras nesse momento. Ela termina o programa dela, quando ela opera a mesa de som, ela faz parte do meu programa, né, o evangelista irmão? Ela é importantíssima. O meu programa não é só meu, ela também faz parte dele, né? Porque ela está junto comigo, operando. Assim, uma saudação só para os ouvintes aí, bem rápido, aí, que ela terminou agora há pouco, mas uma saudação para os meus ouvintes nesse momento. Apesar de não aparecer. Não, agora parece não, agora eu estou escondida aqui, só operando. Esse é o ministério feminino, né? Esse é o ministério feminino? Não aparece, mas tem uma função mais importante. É isso aí. A expressão. É o que nós acabamos de falar agora. Ela não está aparecendo agora na frente da câmera, mas é uma função muito importante
nesse programa, nesse trabalho que a gente está fazendo. Na vida, na própria vida, em Deus do princípio. Assim. O sucesso de um homem depende da mulher que ele casa. Né? Por trás de um grande homem tem sempre uma Por isso que essa expressão aí é verdade, porque não é para menosprezar a mulher dizendo que ela vai ficar para trás, não, porque não aparece. Na realidade, a mulher sempre não aparece, às vezes o ministério dela é bastidores, né? Mas se ela não fizer o ministério dela excelente nos bastidores, o marido que está em evidência não vai ser vitorioso. Concordo plenamente com você. Saudação aí, famoso, né? A paz do Senhor para todos os ouvintes, viu? Que estão conectados aí na Novas Paz, FM 87,9, né? E também para você que está aí pelo Facebook também, conectado aí, maravilha, uma pazinha para vocês. E fique só com a minha voz, eu sou uma mulher invisível. Obrigado a todos os A ouvintes. Nadira está conectada aqui, ó. Um abraço para a Nadira, a Raquel. Nadira, um abraço, minha querida. Lá no Deus Ibatinga. abençoe sempre. A Nadira foi a ganhadora do nosso CD, né? CD que foi o sorteio do programa que teve muito a pouco. Passamos por um momento difícil esses dias atrás. É verdade. Com a nossa família, com o Elias lá, ficou enfermo, mas o Senhor operou na vida dele ali e ele já está em casa. Por honra e glória do nome do E ele Senhor. está na casa dele, nosso Deus. Nativa, glória a Deus. Evangelista Ivan, hoje está com tempo curto, então, agora como você já está mais rápido, para aquela mensagem que está vindo direto do trono, que o Senhor já colocou no teu coração. Amém. Porque o Senhor ele coloca no coração da gente, antes da gente já chegar para participar, ou se vai falar alguma coisa, é o Senhor que conduz tudo isso aí. E nós vamos assim, eu vou lá, eu vou. Não, se o Senhor não colocar, meu filho, ó, não sai bom isso aí. Então eu gostaria de pedir você para estar orando, para você iniciar essa mensagem, de falar desse amor e dessa união do casal, do homem e da mulher, que foi instituído por Deus desde o princípio, que é um projeto na vida de todos, tá? E deveremos todos obedecer esse projeto do Senhor, criado lá no começo, tá? Permanecer nesse projeto, que é o que agrada ao Senhor, é o que Ele quer de nós. Então ora e eu posso ler a palavra e orar, ou você faz do jeito que você tem costume, o hábito de fazer sempre. Amém. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia e abre ela em um dos evangelhos, que foi escrito por Mateus, no capítulo número 7. Mateus capítulo 7, eu vou fazer uso de alguns versículos deste capítulo, são os últimos versículos basicamente. É a conclusão do Sermão da Montanha. Pensando um pouco sobre a proposta deste programa, que é declarar que a família é um projeto de Deus. Essa ideia que não nasceu no coração do homem, mas nasceu no coração de Deus. E esse programa também não nasceu no coração do meu tio Isaías, Alcântara, evangelista do Senhor, mas que nasceu no coração do Senhor. Amém. Então, pensando sobre este tema, sobre a proposta deste programa, que é Família, Projeto de Deus, eu lembrei das palavras de Jesus, de Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24, Jesus disse assim, Mateus capítulo 7, versículo 24, palavras de Jesus, ele afirmou dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu quero orar nessa tarde em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite por sua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos em mão o manual do fabricante, nós temos em mão a bússola do viajante, nós temos em mão
o GPS do motorista, nós temos em mão o pão do faminto, nós temos em mão, ó Deus, a sua palavra que mata a nossa sede e orienta-nos, ó Deus, nesta caminhada. Nós temos um texto sagrado, e eu não sei, ó Deus eterno, o que o povo espera receber, mas eu sei que eles esperam alguma coisa da sua parte nesta tarde. Os que estão acompanhando este programa na Rádio Novas de Paz, os que estão nos acompanhando através da live no Facebook, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor vá de encontro aos nossos corações com uma palavra que nos edifique, uma palavra que nos fortaleça, uma palavra que nos instrua, uma palavra que nos aconselhe, uma palavra que nos confronte. Mas nós queremos viver aquilo que o Senhor quer para nós. Eu oro agradecido pela vida do meu tio Isaías, pela vida da minha tia Rose. Nós estamos aqui em família, ó Deus. Nós estamos aqui para celebrar o Senhor que tem abençoado a nossa casa e a nossa família. Estamos aqui em família, ó Deus, para declarar que a nossa família é um projeto de Deus. Então, ó Deus, que isso seja de fato verdade em muitos lares, que isso seja de fato verdade em muitas famílias, que eles possam entender que a família é um projeto de Deus e o Senhor não criou a família para o fracasso, o Senhor não criou a família para ser um projeto falido, muito pelo contrário, o Senhor criou a família para triunfar, para vencer e para ser abençoada. Então nós oramos nessa noite, nessa tarde, no nome de Jesus, agradecidos por esse tempo e pedindo que o Senhor fale conosco através desta reflexão bíblica, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, como eu tenho dito nessa minha palavra aqui introdutória, orando por uma palavra nessa tarde, eu pedi que o Senhor confirmasse no meu coração aquilo que Ele queria que eu falasse. E eu lembrei das palavras de Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus encerra o Sermão da Montanha contando uma parábola, fazendo uma comparação. Ele fala sobre dois tipos de construtores e dois tipos de construções. Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir, Jesus está concluindo o Sermão da Montanha, e ele conclui o Sermão da Montanha, que começou no capítulo 5, continuou no 6 e encerra no 7 de Mateus. Ele conta a história de dois homens, dois tipos de construtores e dois tipos de construções. E esses dois homens que tiveram essa missão nas palavras de Jesus, na história contada por Jesus, construíram uma casa. Um sobre um alicerce sólido, outro sobre um alicerce temporal e passageiro e frágil. Jesus chama esses dois tipos de construtores, um de sensato, sábio, o outro de insensato ou imprudente. Nessas palavras, Jesus está afirmando que para nossa casa ficar em pé, nós temos que obedecer o projeto de Deus. Se a família é um projeto de Deus, nós temos que seguir o que Deus planejou para a família. A família falha, a família entra em falência, a família entra em fracasso, a família entra em decadência por não seguir o projeto de Deus, por não seguir o que Deus planejou. Família não tem problema, Deus não criou a família para ter problema, a família tem problema porque nós temos problemas. Então muitas pessoas falam que esse negócio de família eu não quero saber, porque família só dá problema. Não, família não dá problema, o que dá problema somos nós, que somos o problemático da história. Então, porque o projeto de Deus não tem problema, nós é que fazemos que os projetos de Deus tenham problema. Afirmando essa verdade de que família é um projeto de Deus, nós entendemos que para viver esta harmonia, esta bênção dentro do lar, nós precisamos seguir o que Deus planejou para a família. E Jesus está dizendo que o construtor que constrói a sua casa sobre a rocha, a casa dele não cai. Então ele está falando, se você seguir o projeto de Deus, aquilo que é de fato verdadeiro, aquilo que é de fato importante, a sua casa não vai cair. O projeto não vai falir. O projeto não vai fracassar. Se nós construímos a nossa casa sobre a rocha, a nossa casa não vai cair. Então a palavra nessa tarde é: se você quer viver uma vida abençoada no seu casamento, na sua vida familiar, você tem que seguir o projeto de Deus para a sua família.
Você tem que seguir as orientações de Deus para a sua família. Segue a planta, que vai dar tudo certo. Falando de construção civil, Jesus está falando sobre construção civil aqui, sobre 2 tipos de construções. E muitos dizem que Jesus era carpinteiro, de fato era. Mas quando nós pensamos em carpintaria hoje, nós pensamos o quê? Em alguém que só mexe, né, tio Isaías? O senhor é construtor, o senhor sabe do que eu estou falando. Quando falamos de carpintaria hoje, nós pensamos em quê? Que mexe com o carpinteiro. Com madeira, que lida com madeira. Nós pensamos que Jesus é o carpinteiro que trabalha com madeira. Mas nos tempos bíblicos, o carpinteiro era como um pedreiro, ele fazia tudo numa obra. Então Jesus conhecia do que estava falando. Jesus tinha propriedade, ele tinha uma profissão, né? Podemos assim dizer e afirmar, o Cristo tinha uma profissão. Ele foi ensinado pelo seu pai José uma profissão, era cultura dos judeus ensinar a profissão para o filho, porque dizem os rabinos que se não ensinar uma profissão para o filho, o ensina a roubar. Então eles tinham essa missão de ensinar a profissão para o filho, e Jesus foi ensinado por José a profissão. Por isso que o pai dele era carpinteiro, ele automaticamente se tornou um carpinteiro, porque ele herdou essa profissão do pai, porque o pai o ensinou. Então ele conhecia de obra. Jesus era um carpinteiro, não nos tempos hoje modernos, que é aquele que só lida com a madeira, com a carpintaria, mas ele entendia da construção, de toda a obra, do alicerce ao acabamento, podemos assim dizer, do início ao fim. E Jesus está falando sobre uma obra aqui. Essa obra não é física, não é a construção de um prédio físico, não é a construção de uma casa com alguns andares. Jesus está falando sobre a construção chamada família, a construção chamada relacionamento. Então ele está afirmando aqui que para que a nossa casa fique em pé, nós temos que seguir o que o projeto pede. O que o projeto pede? Quando alguém vai construir uma casa, por mais singelo que seja, ele tem uma planta daquela casa. Ah, não foi o engenheiro que assinou, foi alguém que no rascunho fez aquela planta, mas ele fez aquela planta porque ele tem que construir baseado naquela planta. As casas que não são construídas debaixo de uma planta, ou a partir de uma planta, fica estranho, né? Os cômodos ficam menor que o outro, fica na hora de botar um piso, vai dar toda aquela dificuldade, né? Então, eu, apesar de não entender sobre construção civil, que essa não é a minha área, a gente tenta entender através através da contemplação, né? Nós compreendemos que, de fato, quem não segue um projeto, a planta de uma casa, a casa vai ser construída de forma equivocada. Então, o que eu quero afirmar aqui nessa tarde? Eu quero afirmar que se você construir o seu relacionamento, o seu casamento, a sua vida familiar, obedecendo a planta, que planta é? A palavra de Deus. O projeto de Deus está aqui na Bíblia. Então siga a planta que vai dar certo. Amém, tio? Amém. Tia Rose. Amém. Siga a planta que vai dar certo. Você ouvinte, telespectador aí que está conosco nesta live, siga a planta que vai dar certo. Amém. Noé seguiu a planta que Deus deu a ele para construir a arca. E a arca deu certo. Porque o potencial não está no construtor, mas na planta que ele segue. Jesus disse, Deus disse, você vai construir com um tipo de madeira assim, você vai calafetar, você vai fazer toda essa estrutura, essas medidas todas, e diz a Bíblia que esse projeto deu certo. Um projeto que foi construído por um amador, por alguém que não entendia nada de madeira, de construção de arca, de navio, né? Podemos assim dizer. Mas ele seguiu o que Deus falou. Deus falou, faça assim, assim, e ele seguiu integralmente o que Deus mandou. Então, se você quer ter sucesso na sua vida familiar, na sua vida conjugal, se você quer ter sucesso nos seus relacionamentos, se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, siga a planta de Deus, siga o projeto de Deus, que é a palavra de Deus. Siga a planta. Deus deu a planta a Moisés. Moisés construiu o tabernáculo. Moisés não entendia nada de construção. Construiu o tabernáculo. Amém. E foi belo, foi linda a construção do tabernáculo.
Deus deu a Davi como seria o templo que posteriormente seu filho Salomão construiu, e foi um templo magnífico. Tudo baseado numa planta, num projeto, e o projeto não veio da terra, o projeto veio do céu. Então, se você quer ter uma vida familiar abençoada, se você quer ter uma vida, um relacionamento em todas as áreas, abençoado, siga a planta. E Jesus disse algumas coisas que precisamos fazer. Rapidamente aqui, de Isaías, eu quero... Né? Vontade, né? Não fala isso com o pregador, não. Fala, fica à vontade, não, porque ele vai até meia-noite, né? Mas vamos lá. Falar da palavra de Deus, o Espírito Santo vai colocando palavras na nossa boca, e nós vamos compartilhando. Então Jesus está dizendo, para que a sua casa não caia, siga o projeto, siga tudo aquilo que está escrito, siga a planta. Amém. Quando falamos, família é um projeto de Deus, ou seja, foi Deus que planejou a família. Então qual é o problema da família hoje? É sair do projeto de Deus, é não viver aquilo que Deus quer que viva. Qual foi o problema do primeiro casal? Foi sair do Éden. E a bem da verdade, eles foram expulsos do Éden. Por quê? Eles fugiram daquilo que Deus planejou. No projeto original de Deus, o que Deus disse? Não coma do fruto desta árvore. Mas eles comeram do fruto daquela árvore. Ou seja, desobedeceram o projeto original de Deus. E aí foram expulsos do Éden. Aí vem toda essa dificuldade que nós temos vivido hoje. Por quê? Porque a primeira família, de fato, se distanciou do projeto de Deus. E Jesus veio para restaurar isso. Jesus veio para trazer de volta isso. Ele veio para restaurar isso. Ele veio afirmar, através da sua vida, da sua obra, que é possível voltar para o estado original que a humanidade saiu. Tanto que o primeiro milagre que ele realizou foi o quê? Em um casamento, em uma festa de casamento. Ele estava dizendo, se o casamento começou a viver problemas lá no princípio, eu vim para restaurar o casamento, para restaurar a família. Porque o meu primeiro milagre foi nesse contexto, afirmou o Cristo Jesus na sua vida. Então Jesus está dizendo, siga o que Deus planejou. A sua casa não vai cair. Ele está dizendo, para que a sua casa não caia, siga isso. E o que ele está ensinando aqui? Primeiro, para que a minha casa não caia, a primeira coisa que eu tenho que fazer para mim viver bem na vida familiar, para mim viver bem com os meus familiares, eu tenho que ouvir. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras. Então, para que a minha casa não caia, eu tenho que ouvir mais. Porque muitos filhos se rebelam contra os pais? Porque não querem ouvir os pais. Porque muitas esposas se rebelam contra o marido, ou o marido contra a esposa, porque eles não querem ouvir um ao outro. Eles querem falar, mas não querem ouvir. Mas na própria anatomia do corpo, Deus está nos ensinando. Ele nos deu 2 ouvidos e uma língua. Ele está dizendo o quê? Devemos ouvir mais e falar menos. É o projeto de Deus, é a vontade de Deus. Então Jesus está dizendo, para que a sua casa não caia, ouça. Filhos, ouçam seus pais. Por não ouvir os meus pais, eu sofri. Eu falo isso com propriedade e com autoridade. Por não obedecer, por não ouvir a orientação dos meus pais, em especial da minha mãe, eu sofri. Ou seja, a minha casa caiu. Jesus está dizendo, para que a sua casa não caia, ouça. Filhos, ouçam os seus pais. Maridos, amém. Ouçam sua esposa. Amém. Esposa, ouça os seus maridos. Amém? Nós precisamos ouvir mais, ouvir conselhos, ouvir orientações. Pessoas que já estão há mais tempo na terra, ou seja, as pessoas mais experientes, têm algo a nos ensinar e nós precisamos ouvi-los mais. Para que a nossa casa fique em pé, temos que ouvir mais. E Jesus continua dizendo, não basta apenas ouvir, é aquele que ouve e põe em prática. Porque ouvir nós ouvimos. O problema não está em ouvir, o problema está em colocar em prática. As instruções estão vindo. Os que frequentam os templos hoje, apesar da pandemia, existem muitas igrejas abertas pregando a palavra de Deus. Então os que frequentam o templo hoje estão ouvindo. Ouvem a palavra de Deus no domingo, ouvem a palavra de Deus no dia de semana, mas eles saem do culto, da reunião e não praticam. E não vive na segunda-feira o sermão de domingo. Verdade.
Eles não colocam em prática aquilo que eles ouviram na escola bíblica dominical. Então não basta apenas ouvir os conselhos de Deus, não basta apenas ouvir os conselhos dos pais, não basta apenas ouvir os conselhos dos familiares, dos mais experientes, daqueles que estão sobre nós como autoridade de Deus. Não basta apenas isso, nós temos que praticar o que foi dito, o que foi falado. Amém? Então praticar é você ouvir com o ouvido e não permitir que o que você ouviu saia do outro lado. Eu gosto de lembrar disso, é interessante essa história verídica, de um pregador que pregava em um congresso. Foram 3 dias de congresso, e no primeiro dia ele pregando, uma criança sentou na frente dele, no banco da frente, e colocou um dedo no ouvido, em um dos ouvidos. Fez isso num dia, no outro dia o pastor, o pregador pregando, aquela mesma criança, na hora que o pastor começou a pregar, colocou um dedo no ouvido, em um dos ouvidos. Fez isso durante a conferência, o congresso todo. Aí, no final da conferência do congresso, o pastor chamou aquela criança e perguntou: por que quando eu começo a pregar, você coloca o dedo no ouvido, em um dos ouvidos? Sabe o que é, pregador? Minha avó me ensinou que existem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus de um lado e deixa sair por outro. Eu coloco um dedo no ouvido porque eu quero que a palavra de Deus entre aqui e não saia aqui, mas fique aqui no coração. Amém. Glória a Deus. É a pessoa que ouve a palavra e põe em prática. As pessoas que ouvem a palavra de um lado e deixa sair do outro são pessoas que são ouvintes. Ouvintes que não pratica, que não toma decisão. Jesus disse: abandone o pecado. Jesus disse: saia deste lugar. Jesus disse: afaste dessa amizade. Jesus disse: não se relacione mais com esse. Jesus disse: desfaça esse negócio. Jesus disse: acabe com isso. Você continua, apesar de Jesus estar falando com você, e nessa tarde Jesus está falando com você. Ele está dizendo: desfaça isso, não procure mais esta pessoa, desfaça essa amizade, rompa esta amizade, porque isso vai levar você para o inferno. Mas você não quer romper, porque você não quer praticar. Jesus disse: não basta apenas ouvir. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Porque o insensato também ouviu. Jesus disse aqui: o construtor ouviu as minhas palavras, mas a diferença está que ele não praticou. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, a casa dele não cai. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, a casa cai. O projeto de Deus vai falir. O projeto de Deus vai se frustrar. Ah, mas Deus tem culpa nisso? Não. O culpado somos nós, construtores. Deus tem culpa dos casamentos que estão sendo desfeitos? Não. O culpado são os maridos e as esposas que não mantêm aquela unidade, aquela comunhão e não vivem o projeto de Deus. Não pratica aquilo que a Bíblia diz. Então Jesus está dizendo: para que a sua casa não caia, ouça e pratique. E ele continua afirmando aqui sobre o construtor. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, constrói a sua casa sobre a rocha. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Que vida familiar não é fácil. Porque construir a casa sobre a rocha gera o quê? Tempo, gasto, energia, esforço. Lucas disse, Lucas falando essas palavras de Jesus no capítulo 6, versículo 46, ele disse que o construtor cavou. Ele está afirmando que o construtor cavou até achar a rocha. Então, construir uma casa sobre a rocha, ter uma casa estável, ter uma casa à prova de tempestade, é se esforçar, é suar a camisa, é lutar. E não teremos facilidade na vida familiar. Se algum pastor está dizendo para você que ainda não casou, que vai ser fácil a vida conjugal, ele está falando, não está falando verdade. Ou ele está omitindo alguma coisa. Vai ser bênção? Vai. Mas não vai ser só bênção, não vai ter espinho, vai ter dificuldade. Porque vida familiar não é fácil. É um grande desafio a vida familiar. Nós viemos aqui nesta tarde afirmar que a família é um projeto de Deus. Mas você não vai encontrar facilidade. Em nenhum lugar achamos facilidade. O próprio Cristo disse que o caminho é estreito e a porta também, falando que as coisas vão ser difíceis. E a vida conjugal também não é fácil. Imagine você, ouvinte, telespectador, através da live. Imagine você pegar uma pessoa culturalmente diferente da outra
com a cabeça diferente, criação diferente, juntar as duas e colocar no mesmo lugar para morar. Você acha o que vai dar certo? Humanamente falando, é impossível dar certo. Mas se eu entendo que a família é um projeto de Deus, eu vou lutando, eu vou vencendo, e eu vou conseguir levar até o fim esse projeto de Deus. Para que a minha casa não caia, eu tenho que ouvir e praticar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que suar a camisa. Não pense que vai ser fácil e não busque facilidade no relacionamento familiar ou conjugal. Nós precisamos entender que a família é um projeto de Deus, mas nós temos a missão de manter esse projeto. É afirmado, é dito que o casamento, a família é uma ideia de Deus. Foi Deus que criou, amém ou não? Amém. Nós acreditamos, nós cremos que o casal, que o ser humano é uma criação de Deus. O casamento é uma criação de Deus. Amém. Foi Deus que pegou Adão, Eva, o primeiro casal, e casou. Foi Deus que celebrou o primeiro casamento. Foi o próprio Deus, não foi um pastor, não foi um padre, não foi um rabino, não foi o juiz de paz, foi o próprio Deus que fez o primeiro casamento. Então o casamento é um projeto de Deus. Só que Deus fez o casamento, o homem e a mulher, e disse assim: agora vocês vivam, se relacionem, mantenha essa unidade. E Deus se distanciou, não no sentido de deixou ele sozinho, mas distanciou e pensou assim: agora é com vocês. Aí o que deu? Problema. Por quê? Eles começaram a se desentender, começaram a comunicação foi interferida através da ação astuta da serpente, diabo, né? O diabo manipulou toda aquela questão e aí começaram a confundir a comunicação e os dois começaram a se comunicar de forma estranha e aí o casamento passou por essa dificuldade. O primeiro casal houve esse conflito. Então Jesus está dizendo aqui que para manter o casamento em pé, a família em pé, nós precisamos se esforçar, lutar um pelo outro, não desistir um do outro. Amém? Amém? Essas são as palavras que eu quero compartilhar e assim eu fiz nesta tarde. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém? De Isaías, né? Eu chamo de tio, eu queria falar assim, todo aquele protocolo, evangelista, mas nós estamos em família aqui. Estamos em família e nós somos seres humanos e somos família. Né? Somos esse projeto do projeto de Deus. Então eu quero agradecer. O Senhor disse que me conhece faz tempo já, né? Você me conhece. Já é meu tio há muito tempo, né? Há quase 40 anos, já estou chegando aí nos 40 anos, estou novinho ainda, nem cabelo tenho, né? Mas estamos aí dando glória a Deus. E esse é um projeto que eu abracei há mais de uma década, falar sobre essa chamada que Deus me deu. Existem muitas áreas no corpo de Cristo que nós podemos atuar. Muitas áreas. Oração, enfim, são vários ministérios. A Bíblia diz que há diversos ministérios. Mas o ministério com famílias foi a área que Deus me vocacionou para isso. Amém. Foi através de uma visão que eu tive, uma madrugada de oração. Aquela madrugada foi divisor de águas para o meu ministério. Isso já tem mais de 10 anos. Minhas filhas ainda nem tinham nascido. Estava gerando ainda no ventre da minha esposa. Naquela madrugada eu levantei e disse assim: Senhor, eis-me aqui para lutar pela minha família, para lutar pela família. Naquela madrugada eu me comprometi a se colocar na brecha pela família. Amém. E já estamos aí há mais de uma década pregando a palavra de Deus, usando os meios possíveis para alcançar as famílias. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com meu tio querido, com a minha tia querida, com meu primo querido, o Wallace também está aí no bastidor, também dando uma força, né? E agradecido mesmo pela sua oportunidade, orando para que o Senhor continue firme nesse projeto, nessa obra. Nós estamos aí para cooperar, para contribuir e para servir. Eu estou aqui para servir, porque eu aprendi que quem não serve, não serve, né? Não serve. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, muito obrigado por essa oportunidade, você ouvinte, que Deus tenha falado ao seu coração e abençoado a sua casa, porque o meu propósito foi esse, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, tia Rose, pela sonoplastia aí. Se não fosse a senhora, não estaríamos com essa bênção aqui, né? O uso dessa microfone. Falando do Wallace, eu pensei que ele estava gravando. Não, eu também aqui sentado aqui. O Wallace é meu neto, o Wallace Alcântara, Rosilene Alcântara, Isaías Alcântara, João Alcântara e o Wallace Alcântara. É o que está na câmera, é o
como é que chama? Cameraman. 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 Que Deus abençoe ele também grandemente. Ele faz parte também desse projeto. Né? O nosso estudante em tudo. Então, o evangelista Ivan, meu sobrinho, o projeto de Deus na tua vida era esse que você abraçou. Amém. E ele precisou, tirou você de lá e ainda falou contigo ainda, ó. O projeto da tua vida é esse, filho. Vai falar sobre isso aí. Vai falar sobre a família, que é sobre a família que você está edificado nessa, que aconteceu tudo. Foi por causa da família, buscando ao Senhor. Então ele diz, você é projeto, você estava saindo fora do meu projeto. Mas você abraçou esse projeto do Senhor. Você edificou a tua casa lá na rocha. Aí é fácil? Não. Muita dificuldade. Eu tenho falado, Ivan, que a união de duas pessoas é muito difícil. Porque eu estava ouvindo uma palavra que dizia assim, rapaz, quando você está namorando é mil maravilhas, né? Você vai lá, namora, tá lá, chega lá, só te esperando, cheirosinho e tal, tá tudo junta as escovas, cheirosinho, né? Juntou as escovas, filho, mas essa escabelado, cobra, um monte de coisa, aí a coisa é diferente. É diferente. Eu tenho falado há muito tempo que você fala assim, alguém falava assim, eu vou namorar uns 10 anos para conhecer bem. Meu filho, não namora 10 anos não, você pode acabar de começar a namorar e casar logo. Você não vai conhecer não. Você pode namorar 50 anos, você não vai conseguir conhecer do jeito que você acha que deve conhecer. Porque a união a dois, ela é 24 horas. E 24 horas tem atrito. Mas quando nós servimos ao Senhor, o Senhor fica no controle de tudo isso. Então Ele faz com que você entender e perdoar. Porque tem muitas vezes de perdoar. Perdão, ele vai pedir perdão, mas tem que perdoar. Porque algumas coisas erramos todo momento. Né? E nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. É por nosso mérito, nós somos fatos demais, né, diante do Senhor. Mas o Senhor é misericordioso para conosco e mantém essa linha. Essa palavra, eu tenho falado que o Senhor te colocou nessa posição de, não só de falar, vou falar de família, né, dessa união, mas de todo o evangelho dele, de todos os mandamentos que vem desde o princípio, né? Mas é uma área que cada um aplica mais nela, né? Eu quero falar, tem um pastor no Rio que ele faz, do nosso pastor Antônio, que ele também tem um programa lá, Restaurando a Família. Era até uma ideia que eu tive desse programa, ser Restaurando a Família. Mas aí ele tinha o programa dele lá, da live dele lá, ele tinha lá, não vou botar o nome do programa dele. E eu fiquei uns 30 dias procurando um programa. Como é que era o nome? Como é que ia acontecer isso? E aí, de repente, o Senhor me colocou esse nome assim. Eu estava olhando o celular e disse, o nome do meu programa é esse aqui. Só fala, né, no coração da gente, né? É a família Projeto de Deus. Aí eu dei uma corridinha no celular, estou olhando, aí vi o louvor. Também então está completo, é esse mesmo. O nome é esse, o louvor está aqui, o Senhor me deu na hora. E assim aconteceu também com a irmã Rosa. Ela aconteceu, deu tudo para ela assim, no ato assim, ó. Ela nem sabia, não tinha noção do que era. Porque o Senhor, Ele coloca isso no nosso coração. Mas nós devemos obedecer e fazer aquilo que Ele coloca. Às vezes eu tenho falado que assim, um termo assim, teu coração está ardendo, você está pensando que vai infartar, cara. Você é o Senhor falando, cara. Dê lugar à voz do Senhor quando Ele está falando contigo. Né? E esse é um projeto que nós devemos obedecer, que é um projeto do Senhor em Deus lá do princípio, de unir, né? Uniu, ele fez aquele casamento, o próprio Deus, e deixou que eles caminhassem. Mas nós somos desobedientes. O ser humano ele é desobediente, é inteligente, mas é desobediente. E ali, partindo dali, ele diz, a partir de agora, vocês se tornam uma só carne. Ossos dos meus ossos, né? Adão diz, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Mas se é só uma só carne, por que larga essa carne, desgarra assim? É um projeto de Deus para a tua vida, meu querido, né? E assim nós mantemos essa linha de entender que o Senhor propôs
tocou no nosso coração para nós fazer, que nós estamos aqui, você já dando graças a Deus por te manter de pé esses anos todos aí. Há 21 anos eu fui o que mais demorei a chegar, né? Mas tudo é propósito de Deus também. É preciso de você, às vezes, passar por muita coisa para você entender o querer de Deus. E assim aconteceu na minha vida, eu já estava com vergonha, né? Todo mundo, só eu. Tua mãe mesmo gastou o joelho contigo, gastou comigo também. E toda a família, minha esposa, todo mundo, né? Ali endurecido. Chegou um ponto que o Senhor falou assim, agora você não tem que tomar uma posição. E assim eu tomei a posição de servir, né? De servir a Ele enquanto eu viver, né? De praticar, né, esse amor, essa união, né, para com todos, porque nós podemos fazer o melhor possível para o Senhor, que não é nada. Tudo que nós fazemos é nada diante dele, né? Do que ele fez por nós, né? Que é até o único filho dele que morreu na cruz ali por nós. Então, quero te agradecer, evangelista Ivan, meu sobrinho, por participar do programa, por trazer essa mensagem maravilhosa. E fica aberta a oportunidade de fazer parte do programa e desse novo projeto que o Senhor colocou na nossa vida. Quem colocou na minha, mas coloca na tua, na de todos que participam. Isso é um projeto do Senhor. Estamos aqui através de uma rádio, Novos de Paz, né? E também pelo Facebook, pelos aqueles que estão para abranger mais essa palavra. E ela chegar a todos os lares, né? Entender que o projeto de Deus na vida de cada um, precisamos obedecer. Muito obrigado, senhor, por participar hoje. E volte sempre assim que tiver a oportunidade, vir, está aberto, tá? Para nós falar e continuar falando desse amor, tá? Sei que você já tem a sua agenda já é um pouco cheia, mas às vezes sobra no sábado à tarde, sobra alguma. Domingo é mais difícil, né? Às vezes no meio de semana, mas no sábado é só. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre, você e a família, tá? Todos nós, que é bênção de Deus, estamos aqui. E vamos encerrar por hoje, né? Já passamos do horário, você está com seu compromisso lá, falei comigo, 15 minutos depois. Já foi. Então nós vamos estar terminando e mandar o meu abraço aí para todos aqueles que foi bem corrido hoje, todos nós que estão ligadinhos conosco aí, acompanhando, que Deus possa abençoar grandemente, e você está dentro desse projeto de Deus, né? Que é restaurando a família também, restauração da família. Isso cabe a cada um obedecer ao Senhor, que é o projeto dele. Nós estamos terminando por hoje e ficamos para o próximo sábado, se assim Deus nos permitir, às 17 horas estaremos de volta, às 16 já com a irmã Rose, com mais doce que é o mel, que é a palavra do Senhor, né? Nós vamos de fazer. E no próximo sábado, às 17 horas estarei de volta, se assim Deus nos permitir. Vamos estar orando para encerrar o nosso programa de hoje e até o próximo sábado. Muito obrigado a todos que acompanharam, todos aqueles que o Senhor abençoa grandemente a tua vida. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento que aqui passamos, falando do Teu amor e do Teu projeto, Senhor. Senhor, abençoa o Teu evangelista, que esteve aqui ministrando essa palavra, Senhor. Que todos aqueles que ouviram possam estar atentos ao projeto de Deus. Que não saia fora, que Deus venha abençoar todos aqueles grandemente. Nós vamos sair daqui a pouco, o Senhor leva-nos em paz, cobre com o Teu sangue, seja conosco nessa tarde e noite. Por isso que nós pedimos por tudo e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então encerrando, e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir, a paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Wagner, deu correria, Wagner. Como é que você apareceu, Wagner? A gente vai colocar uma música aqui da paz aqui.
Hã? Eu vim até colocar uma música do mercado agora também. Cortar? Colocar uma música. Ah, tá. Isso aí, velho. Tudo na paz? Tava lá falando.